Pois bem, eu passei um arquivo para vocês, que esse arquivo, ele é o modelo do TCC, tá bom? O TCC de vocês, ele vai ser no modelo de artigo científico, tá bom? Nós vamos fazer um modelo de artigo científico. Por quê? Ele é mais curto, tá bom? Ele é mais curto, se for fazer uma monografia, aí são 40 páginas. Um artigo científico, vocês vão fazer... Pode escrever artigo científico, não? Não, por enquanto não escreve nada, não. Quando for para escrever, eu vou comentar. Bom, mas se quiser escrever com uma anotação, né, pode escrever. Tudo que eu falar, você pode escrever aí, se você quiser, tá bom? Bom, mas o artigo científico ele é mais curto. Ele vai ter entre 10 e 15 páginas. É bom anotar isso, tá bom? Um artigo científico com 10 a 15 páginas. A faculdade, ela normalmente dá de 3 a 6 meses para vocês poderem fazer esse trabalho TCC. TCC significa trabalho de conclusão de curso. E o TCC ele pode ser uma monografia, o TCC ele pode ser um artigo, então nós vamos fazer no formato de artigo. O arquivo que eu mandei para vocês, ele tem uma primeira linha onde está escrito assim, título do artigo. Bom, o que eu quero agora? Eu quero que vocês participem. Então eu vou começar com a irmã Cláudia, normalmente a gente começa primeiro as damas, né? Vamos começar pela irmã Cláudia. Irmã Cláudia, pode abrir o seu microfone, por favor? Pois bem, irmã Cláudia, me diga, a irmã já pensou em algum tema para a irmã poder escrever como trabalho de conclusão de curso? A irmã já pensou em algum tema? Pastor, eu primeiro vou fazer a pergunta para responder. Eu posso fazer de um livro da Bíblia ou não? Então, normalmente o tema, ele não é, por exemplo, assim, de um livro da Bíblia. Por exemplo, naquele vídeo que eu mandei para vocês, eu citei até a primeira pessoa que falou, ele disse que queria fazer sobre bibliologia. Aí eu falei, você não faz uma pesquisa sobre bibliologia ou sobre um livro da Bíblia. O artigo, trabalho de conclusão de curso, é uma questão que a irmã gostaria de resolver. Por exemplo, então a irmã falou um livro. Qual livro da Bíblia a irmã está pensando em fazer? Romanos. Então, a irmã não vai, assim, um artigo sobre Romanos não faz sentido. Mas, por exemplo, a irmã deve pegar alguma questão dentro do livro de Romanos que para a irmã poder fazer esse trabalho científico. Porque o trabalho científico, ele é algo assim que precisa ser resolvido. Uma dificuldade teológica dos temas que a irmã estudou, a irmã deve ter observado algum tema que ele tem uma dificuldade a ser resolvida, tá bom? Tem uma dificuldade a ser resolvida. Então, por exemplo, em Romanos, a irmã teria que procurar ali um tema para a irmã poder falar. Então, não faz sentido um artigo científico sobre um TCC sobre um livro da Bíblia. Mas tem que ser sobre um tema, uma questão. Eu pergunto, mais uma pergunta, a irmã escolheu Romanos por quê? Porque eu gosto, pastor, da leitura de Romanos, a forma que Paulo descreve Romanos, entendeu? As instruções que ali é contida, eu gosto disso. Né? A irmã poderia citar um exemplo de instrução que a irmã viu na Epístola aos Romanos que lhe agradou, foi significativo para a irmã? Nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus, que não mandam segundo a carne, em algumas Bíblias. Então, por exemplo, esse versículo que a irmã escolheu, esse versículo ele tem uma dificuldade textual. Então, esse é um tema que a irmã pode explorar,
tá bom? Tá bom? Então, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, eu vou sugerir um tema aqui para a irmã, tá bom? Vou sugerir um tema para a irmã. Eu vou colocar assim, olha, nenhuma condenação há. Vou colocar 2 pontos. Essa afirmação, o restante do versículo que algumas Bíblias dizem, né? Essa afirmação, vamos dizer, está condicionada aos que não andam segundo a carne, tá bom? E botei uma pergunta. Eu vou colocar esse tema, eu estou até escrevendo aqui, depois eu vou mandar esse arquivo para a irmã, tá bom? Tá. Mas eu coloquei até esse tema, essa sugestão de tema para a irmã. Então, veja, nenhuma condenação, seria até melhor, nenhuma condenação há. Eu botei aí só nenhuma condenação. Eu vou corrigir, peraí, vou botar aqui. Nenhuma condenação há. Essa afirmação está condicionada aos que não andam segundo a carne. Então você veja, esse é um problema a ser resolvido. Porque esse versículo, algumas Bíblias colocam a condição. Nenhuma condenação há, alguns colocam ponto. Outras Bíblias colocam nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá bom? Então a irmã vai fazer um trabalho que, por exemplo, vai envolver bibliologia. A irmã vai ter que pesquisar os pergaminhos que não trazem o texto, os pergaminhos que trazem o texto a mais, tá bom? Alguns pergaminhos, eles vão estar escritos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles vão trazer só assim. Outros vão trazer que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A irmã vai ter que fazer um trabalho, e esse é um trabalho importante, irmã. Isso é um trabalho importantíssimo, né? Para a irmã poder chegar a uma conclusão. Os pergaminhos que trazem só nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, qual a origem deles, qual a confiabilidade deles, e aqueles que trazem, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, os pergaminhos que trazem, qual a história. A irmã deverá procurar, por exemplo, livros que se posicionaram sobre o assunto. A irmã terá que procurar livros que se posicionaram sobre o assunto. A irmã dar o parecer do intérprete A, do intérprete B, do intérprete C, tá bom? Colocar citações deles, e depois, na sua conclusão, aí a irmã vai colocar o seu posicionamento, tá bom? Essa é uma sugestão de tema. Então, o tema de pesquisa, ele tem assim, uma questão a ser resolvida. Antes, também, aproveitar e comentar com vocês a questão do TCC. A Facetem, ela considera o TCC como algo obrigatório, tá bom? Vocês vão encontrar faculdades que não consideram obrigatório. Mas o que ocorre o TCC é o momento de você demonstrar o que você aprendeu. E o que ocorre, esse TCC, ele vai te acompanhar pelo resto da vida. Então, ele vai te acompanhar pelo resto da vida. Eu vou citar um exemplo triste aqui, desculpe, ruim, mas vocês ficaram sabendo de um dos juízes do STF, por exemplo, descobriram que ele está lá no STF hoje, mas tem toda a documentação dele. Descobriram que o TCC dele, né, quando ele fez direito, ele foi estava cheio de plágio. É o Moraes, né? É o Moraes, tá bom? Isso tem na internet, isso é público. Ele falou lá que não foi a secretária que errou na digitação, né? Foi plágio, né? Foi plágio. Então vocês têm que tomar maior cuidado, porque às vezes você pode ser acusado de plágio até sem querer, tá bom? Por quê? Como eu falei, a irmã vai pegar para esse tema a opinião do teórico, né, do livro A, do livro B, do livro C. A irmã vai dar a sua opinião, vai dar o seu parecer.
Espera aí só um minutinho, irmãos, que está dando um probleminha aqui na gravação. Espera aí.